Church, o título da palavra de hoje, que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje, vai falar ao nosso coração hoje, é fraco em mim, forte nele. Fraco em mim, forte nele. Nele quem? Em Deus, nosso Senhor. Forte no Espírito Santo de Deus. E enquanto eu estava sempre buscando ali, o Espírito Santo, o que você quer que eu fale, o que você quer falar com os seus filhos, com as suas filhas naquela noite ali, para aquela semana, para aquele ano. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração algo que é comum a todos nós, mas que eu diria que é bem comum, é mais comum ainda a nós mães. Que é essa necessidade que a gente tem de achar que a gente é super poderosa. De que nós somos invencíveis. E até aí tá tudo bem, mas a questão é que nós todos, a gente tem essa dificuldade ainda de mostrar nossa fraqueza. De revelar nossa fragilidade. Na verdade, é só a mãe que tem essa dificuldade ou tem mais gente aqui que tem essa dificuldade? De mostrar a sua fragilidade, os seus defeitos, as suas falhas. E por mais que isso seja muito comum hoje em dia, eu creio demais, com base na palavra, de que isso não pode ser comum para a gente. Isso não deve ser comum para a gente. Deus quer libertar eu e você desse medo que a gente tem de mostrar a nossa fraqueza, de mostrar as nossas falhas. Sabe, Deus quer trabalhar no nosso interior com relação a isso. Porque isso é um fruto. Você entende que o fato da gente não querer mostrar as nossas fraquezas e querer sempre nos mostrar o quê? Perfeitos, perfeitas, ela vem de várias raízes que são muito destrutivas para a gente. A raiz do julgamento, medo do julgamento. A raiz de uma comparação. A raiz do medo de não ser aceito, na é verdade? De não ser aprovado por alguém. E isso vem muito, eu acredito, também de um background nosso que muitas vezes foi muito religioso. Onde a gente não podia mostrar as nossas fraquezas. Quando a gente vive uma religiosidade ao invés de um relacionamento, a gente não tem coragem de mostrar as nossas falhas. E eu não sei você, mas eu passei muito por isso, onde eu tinha que fingir que eu era alguém que eu não era. E aí que está o ponto. A gente vai ler aqui na palavra que o apóstolo Paulo fala sobre o fato de que somente quando a gente está fraco é que a gente é forte. Não tem como Deus transformar como eu posso dizer? Um personagem. Se você finge que você é alguém que na verdade você não é, todo perfeito e cheio de santidade, Deus não pode transformar um personagem. Deus só pode transformar quando você diz quem você realmente é. Ele só pode transformar alguém que existe. Alguém que de fato é verdadeiro. E é isso que o apóstolo Paulo fala pra gente lá. Olha o que ele fala. Em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Ele fala assim, e para evitar que eu me exaltasse, que ele se gloriasse, por causa das grandezas dessas revelações que foi dada a ele, ao apóstolo Paulo, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me atormentar, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça só é graça para quem reconhece que precisa da graça. A graça só tem poder na nossa vida, poder de nos transformar
quando a gente reconhece as nossas fraquezas e fala, eu preciso de um Salvador. Eu não sou perfeito mesmo. Eu tenho os meus erros. É aí que a graça vem. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. A minha graça te basta porque o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. E ele fala, de boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que então o poder de Cristo repouse em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha isso, gente. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que sou forte. Então, sabe, gente, a gente precisa, em nome de Jesus, primeiro, entender isso. E segundo, isso começa a partir de nós. Isso começa a partir de mim e de você. A gente só vai ser liberto verdadeiramente quando a gente decidir se abrir e não ter medo desse julgamento. O primeiro ponto dessa mensagem, vão ser 3 pontos dessa mensagem. O primeiro ponto é esse, não esconda as suas fraquezas. Quero que você fale para a pessoa do seu lado. Isso. Porque quem sabe ela não esteja me ouvindo muito bem, mas você está do lado dela, ela vai te ouvir. Fala isso, ou para a pessoa que está atrás de você, se você não tem alguém do seu lado, diga, não esconda suas fraquezas. Gente, como eu falei ali, né? Eu falei aqui agora, a gente precisa começar esse não julgamento primeiro em nós, sabe? Porque a gente fala tanto sobre não julgar o próximo, não é verdade? Não julgue o próximo, não julgue o próximo. Mas você entende que o julgar o próximo é o fruto de uma raiz de eu julgar a mim mesmo? E enquanto eu não parar de me julgar, não vai ter o fim do julgar ao próximo. Por quê? Porque julgamento gera julgamento. Se eu me julgo para que eu seja perfeita, eu também vou te julgar para que você seja perfeita. Afinal de contas, eu não vou ficar me esforçando sozinha para ser perfeita. Eu estou pagando um preço caro aqui para a minha perfeição. Então, você também tem que ser perfeito. Você entende isso? E aí, gente, se torna tão pesado para nós e para as pessoas. E a gente, às vezes, fala, eu gostaria de ser menos julgado, eu gostaria de haver menos julgamento. Pois é, mas enquanto você não parar de se julgar, você vai continuar, sem querer, às vezes, naturalmente, julgando o outro. Esperando que o outro seja perfeito, assim como você cobra de você perfeição. E a gente precisa, sabe, deixar esse lugar de julgamento, onde a gente tem essa necessidade de se mostrar perfeito, onde a gente não quer perder o controle de nada, onde a gente quer ter o controle de tudo, onde a gente quer dar conta de fazer tudo, onde a gente se cobra tanto. E se isso não começar em nós, a gente parar de se julgar, esse ciclo de julgamento vai continuar. E a gente nunca vai conseguir parar de ser julgado e de julgar os outros. Olha o que diz 2 Coríntios. O apóstolo Paulo fala aqui sobre Deus já ter julgado Jesus na cruz por nós. Vocês entendem que o fato de a gente se julgar tanto o tempo todo, e é como se tivesse um peso em cima de nós, muitas vezes, vem do fato de que muitos de nós acreditamos ainda que Deus nos julga o tempo todo. E muitas vezes nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, domingo após domingo, às vezes a gente se depara em momentos que a gente está se julgando sim. E a gente precisa o tempo todo estar refletindo sobre isso. Pai, me revela através da sua palavra de que não há mais julgamento contra a minha vida. Por quê? Porque Deus já julgou Jesus no seu lugar. Você entende isso? Então, Ele é tão justo, Deus é tão justo, que Ele não teria como te julgar novamente. Porque Ele já julgou Jesus no seu lugar.
E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios pra gente. Ele fala assim, olha que coisa mais linda, meu Deus, que palavra. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele, de Jesus, fôssemos declarados justos diante de Deus. Você foi declarado justo diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Será que você pode agradecer? Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado porque eu não preciso mais me julgar, mas eu tenho o seu perdão eterno sobre a minha vida. E sabe, uma coisa que a gente precisa entender, que existe uma diferença entre nos julgarmos e nos autoavaliarmos. A autoavaliação é saudável, é muito boa. A gente precisa, sim, de tempos em tempos, nos autoavaliarmos e percebemos: caramba, o que tem na minha vida que precisa melhorar? O que tem ainda dentro de mim que precisa mudar? Sabe, o que eu ainda faço que eu não gostaria de fazer? Isso é uma autoavaliação, isso é bom, isso faz parte. Mas sem julgamento. Porque se entra o julgamento, você sai daquela posição onde você corre para a graça para ser transformada por Ele, por Deus. E você entra num lugar onde você vai tentar se mudar com a sua força, com a sua, como é que é aquela palavra que usam? Disciplina. E aí, se você não consegue, você se culpa, você se condena, você coloca um peso sobre você, um peso que Jesus já levou por você na cruz. E é isso que a religiosidade faz com a gente. Ela faz com que a gente carregue de volta esse peso. E é engraçado porque eu tenho a sensação de que quando a gente coloca sobre nós esse peso, é como se a gente estivesse querendo, através desse sofrimento, de culpa, de condenação, compensar a nossa falha. Compensar o nosso erro. Então eu preciso me sentir culpada, eu preciso me sentir pesada, eu preciso me condenar um pouco aqui para compensar o que eu fiz de errado. E aí você vive nesse constante peso de julgamento. Sendo que Deus, gente, não existe nenhum sofrimento, nenhum sacrifício, nenhum peso que você carregue que te faça livre, que te limpe de pecado, de erro nenhum. A gente precisa entender isso. Só o sangue de Jesus tem poder para nos fazer verdadeiramente livres disso. E é isso que eu queria ler com vocês também, ali em Hebreus. Olha o que o escritor de Hebreus fala. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios. Todos nós sabemos aqui que antigamente, antes de Jesus vir, quando as pessoas pecavam e erravam, elas precisavam apresentar o sacrifício, o animal, para que então ela fosse considerada limpa.
Aquilo ali representava o sangue de Jesus derramado por nós na cruz, que viria mais à frente, para nos limpar de uma vez por todas o pecado. E aí ele cita isso daqui, que esses sacerdotes faziam isso, exerciam esses deveres religiosos de sacrifício. Só que aí ele fala que nunca podem remover os pecados. Os judeus ali, talvez eles acreditassem que aquele carneiro sendo sacrificado realmente limpasse esse, só que nunca limpou. É como se literalmente Deus estivesse, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, colocando toda a sujeira para debaixo de um tapete. Enquanto ele preparava o filho dele para vir e limpar, agora sim, de uma vez por todas. E é isso que ele fala aqui. Mas quando este sacerdote, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer, para quando? Para sempre. Fala comigo. Para sempre. Para sempre. Ele fala, um único sacrifício pelos pecados. E ele então assentou-se à direita de Deus. Jesus teve que fazer um único sacrifício e ele dura para sempre. Por isso que já não há condenação sobre a nossa vida, nunca mais. Porque não foi um sacrifício que vai ser feito durante um tempo, ele foi feito para sempre, foi definitivo. E se eu ainda ficar querendo colocar um peso em mim mesmo, eu não vou viver a graça de Deus, eu não vou poder experienciar o poder de Deus em mim, fluindo através de mim, me capacitando. Eu vou viver sempre nessa miséria de condenação, culpa e medo, nesse ciclo de derrota, onde eu permaneço, eu me arrependo e aí eu volto a errar. Porque eu estou tentando fazer isso pela minha força, pelos meus méritos, pelo meu sofrimento, pelo meu sacrifício. E, gente, sabe, é tão mais fácil aceitar o sacrifício de Jesus. É tão melhor. Senão, o apóstolo Paulo fala, senão Cristo morreu à toa. De nada vale o sacrifício. Glória a Deus que Ele nos fez livre para sempre de toda culpa, toda condenação, todo julgamento. Então você não precisa se esconder, se renda a Ele, busque ajuda. Busque ajuda de amigos. Mães, peçam mais ajudas ao seu marido. Posso ouvir um amém? Maridos, ofereçam mais ajudas para suas esposas. Gostei do amém dos homens. A palavra fala que aquele que pratica a palavra, a chuva vem e não cai. Então vamos lá. Mas sabe, se for necessário, peça ajuda de um profissional. Mas principalmente busque a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque só Ele tem poder verdadeiramente para nos transformar por completo. Nos fortalecer completamente no nosso interior. Às vezes as pessoas podem achar, né? Acho que ninguém acha, não. Acho que todo mundo sabe que a gente tem fraqueza. Que eu e o Reinaldo, a gente tem um monte de fraqueza, né? Reginho. A gente tem muito de fraqueza, gente. Às vezes tem situação lá em casa que o Reinaldo não entende a minha sabedoria, entendeu? Ele não consegue compreender o quão sábio eu sou, eu percebo isso. Brincadeira. Mas é verdade, brincadeira. Mas é sério, sabe? Todos nós temos fraquezas. Muitos de vocês conhecem as nossas fraquezas. Mas não julguem a gente, porque a gente também conhece a fraqueza de vocês. A gente sabe. Brincadeira, voltando aqui ao não julgar, né? Como é bom a gente ser livre e poder falar que nós somos fracos e que a gente tem fraqueza, mas que nós somos fortes nele. Segundo ponto, fortaleça-se no Senhor
Olha o que diz. Cadê Efésios, gente? Efésios 6:10. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Nos momentos de fraqueza, escuta isso. Nos momentos de fraqueza, não dependa da sua própria força, mas fortaleça-se no Senhor. Não confie na sua própria força para dar um jeito nas suas fraquezas. Isso é primordial. Vocês sabem aquela pessoa que é viciada em cigarro? E ela fala assim, na hora que eu quiser parar, eu paro. Não tem isso? Na hora que eu quiser parar, eu paro. Ou aquela pessoa que é viciada em bebida e fala, não, a hora que eu quiser eu paro. Não, essa aqui você vai ver, a saideira. E não é a saideira, gente. Porque enquanto a gente lutar com a nossa própria força, enquanto a gente confiar em nós mesmos, a gente vai continuar nesse ciclo de derrota. Onde eu não consigo ter força porque eu estou dependendo de mim. Ou então aquela pessoa que fala assim, não, mas dessa vez eu vou tentar com mais força. Eu prometo, tem pessoa que fala assim, não tem? Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Você entende que essa frase, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, está dependendo de quem? De você próprio. E, desculpa, você pode até parar de fazer aquilo por um tempo, mas vai ser só por um tempo. Não é verdade? Daqui a pouco você vai cair de novo. Você entende esse ciclo da derrota? Enquanto a gente confiar em nós mesmos, gente, a gente precisa declarar, Senhor, eu preciso de Ti. Será que você poderia falar isso, não me deixar falando sozinha? Falar isso, Pai, eu preciso de Você. Eu preciso do Teu Espírito Santo me fortalecendo. Eu preciso da Tua ajuda. Olha o que diz Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro ponto, a gente precisa crer no Espírito Santo de Deus e crer que Ele está ali para nos ajudar. E crer de que Ele habita em nós, de que Ele tem poder sobrenatural para nos fortalecer. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito do próprio Deus passou a habitar em você, então você não está mais sozinho. Até porque, gente, se a gente depender da nossa carne, nunca vai dar certo. Não é à toa que em Romanos 7, o apóstolo Paulo ele fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo fazendo. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque quando a gente depende da gente, a gente nunca consegue. Só que daí vem o Romanos 8, que ele fala, mas agora o Espírito de Deus habita em nós. E Ele, o Espírito de Deus em nós, nos capacita a vencer. E como a gente pode se fortalecer no Senhor? Coloca para mim de novo Efésios 6:10. Quando ele fala assim, finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu gosto dessa palavra fortalecidos ali, porque é um verbo no imperativo, ou seja, continuamente fortaleça-se no Senhor. Gente, não tem como, num dia difícil a gente estar forte, se eu estou fraco espiritualmente. Eu preciso me fortalecer no Senhor todos os dias. E como que eu faço isso? Como que eu me fortaleço no Senhor? Para quem está anotando, primeira forma da gente se fortalecer é comunhão com o Espírito Santo, é relacionamento com o Espírito Santo. Gente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Eu devia até vender essa dica. Eu ia fazer um dinheiro. É porque assim, é uma dica que, sabe 100 de 100? Se você faz, acontece?
É literalmente isso. Todos nós aqui sabemos quando a gente começa a ficar fraco, não é verdade? Aqueles pensamentos que você sabe que não são da sua parte, que você sabe que vêm lá do inferno para te atormentar. Você começa a ficar com aquela raiva, você fica querendo desistir, você deixa a ansiedade tomar conta. Todos nós passamos por momentos assim. Aquela preocupação que vem. Esse momento que a gente começa a ficar fraco. Gente, pelo amor de Deus, por favor. Para o que você está fazendo. Se tranca no banheiro. Que seja por 3 minutos. E fala, Espírito Santo, eu preciso de você agora. Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Não tem um banheiro, tem um carro, tem algum lugar. Por favor, some por 3 minutos. E fala, Espírito Santo, só fala. Eu tô com tanta raiva, tô dominado tanto pela ansiedade, pela raiva, pela preocupação, que eu não consigo orar. Então não ora. Simplesmente diz, Espírito Santo, me ajuda. Se você fale em línguas nesse momento. Gente, eu posso te garantir que você não vai sair da mesma forma que você entrou naquele lugar. Eu posso te garantir isso. Porque o Espírito Santo, ele quer te ajudar. O Espírito Santo, ele te ama. Muito mais do que você mesmo te ama. E ele quer te ajudar, ele quer te tirar desse lugar. Onde você é tomado pelos sentimentos, pela alma. Sabe, então, tenha esse costume. Posso ouvir um amém? De entrar nesse lugar, de parar e falar assim, Espírito Santo, me ajuda. E se você ainda não fala em línguas, busque isso. Fale, Espírito Santo, eu quero isso. Vem sobre mim. Abre a minha boca, enche a minha boca das tuas palavras. Me batiza no teu Espírito, eu quero experienciar isso. Amém? Segunda forma da gente se fortalecer. Meditação na palavra de Deus. A gente já sabe disso, mas eu estou aqui para te lembrar mais uma vez disso. De que a palavra de Deus é o que você escuta aqui. É o que você escuta no podcast durante a semana. É a palavra que você lê, é o devocional que você leu. Essa palavra, ela vai te fortalecer, ela vai te nutrir. Ela vai renovar a sua mente. É a palavra de Deus. Eu queria ler esse versículo que está lá em 1 João 2,14. Olha o que diz, filhinhos. Eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Eu acho isso tão lindo, porque ele está falando, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês. Permanecer fala de estar enraizada. Fala de estar constantemente, continuamente nutrida. E ali você é influenciado pela palavra em momentos de atitudes, em momentos de decisões, em momentos de pensamentos, de fala. Você então é influenciado pela palavra de Deus. E ele fala, vocês já venceram o maligno. Por quê? Porque a palavra é Jesus. E quando a gente entende o que a palavra diz, o que Jesus diz é que está consumado, eu venci. E a terceira forma de a gente se fortalecer, eu vou falar de novo isso. Oração em línguas. Oração em línguas. Eu queria tanto, eu posso pedir um favor para vocês? Se você não tinha esse costume de momentos de dor, de momentos de fraqueza, de momentos de raiva, de momentos de
depressão. Você não tinha esse costume de parar e buscar ajuda e orar em línguas. Eu poderia pedir para você fazer esse teste e depois me falar? Alguém aqui poderia fazer isso por mim? Eu queria muito que alguém, que fosse uma pessoa que começasse a praticar isso e depois viesse falar comigo. De como que você saiu daquele momento. O que aconteceu ali. Porque eu sei, nós sabemos que a palavra é verdadeira. E ela fala aqui em 1 Coríntios 14, 4. Olha o que ela fala. Que o apóstolo Paulo fala. Quem fala em línguas, acontece o quê? Fortalece a si mesmo. Mas quem profetiza, fortalece a igreja. A palavra fala que o Espírito de Deus, o falar em línguas, ele fortalece, nos fortalece. E é tão incrível o que acontece, é tão sobrenatural, porque o poder de Deus, ele faz o que nada nem ninguém tem poder de fazer. A gente aqui é a favor de psicólogos. Nós somos a favor de terapia, nós somos a favor disso. A gente precisa se cuidar do nosso emocional. Só que somente Deus, somente o Espírito Santo tem poder de ir no nosso espírito e transformar a gente de uma forma sobrenatural. E é isso que o falar em línguas faz. Ele nos fortalece de forma sobrenatural. Amém, church? Terceiro e último ponto. Lembre-se de quem você já é nele. Deixa eu só ver se eu falei uma coisa aqui que eu não quero deixar de falar. E eu acho que eu passei. Desculpa, gente, um pouquinho. Bom, talvez eu não ache, mas eu quero falar de qualquer forma. Ai, calma aí que agora eu me perdi, gente, completamente. Tenham paciência comigo, já vão praticando aí. Lembre-se de quem você já é nele, você é paciente. Mas, antes de falar sobre quem a gente é nele, né, quando a gente está falando ali sobre a gente reconhecer as nossas falhas, é tão engraçado como, às vezes, as pessoas elas acham que alguém que é maduro espiritualmente é uma pessoa que vai tendo revelação, vai se fortalecendo na fé, vai ficando forte, 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 aí sente até uma energia sobrenatural e, de repente, até aparecem os tanquinhos da fé ali, de tão forte que a pessoa é. Quando, na verdade, a força, o crescimento, a maturidade espiritual está naquele que sabe reconhecer as suas fraquezas. Silêncio no tribunal. Vou falar mais uma vez. Quanto mais a gente sabe e está ok em reconhecer as nossas fraquezas, mais maduros a gente é espiritualmente. Porque a gente entendeu que somente quando a gente revela a nossa fraqueza é que o poder de Deus pode atuar em nós. A graça de Deus pode atuar em nós. Sabe quando a gente fala assim, não, essa área aqui, essa área tá de boa, tá tranquila. Essa área aqui eu domino, essa área aqui eu sei lidar. Tem outras que não muito, mas essa daqui tá bem. Pois é, mas nessa área não existe poder de Deus, não existe favor de Deus, não existe graça de Deus. Em todas as áreas que você acha que está no controle, ali Deus não pode mover. Ali Deus não tem espaço para te surpreender. Ali não há graça de Deus. Ali não tem espaço para o favor de Deus entrar e fazer o sobrenatural na sua vida. Então a gente precisa, sabe, sempre estar rendido. Quando a gente vê alguém falando,
caramba, eu erro nisso, eu tenho uma falha naquilo. Cara, essa pessoa está crescendo espiritualmente. Essa pessoa está crescendo porque, na verdade, ela sempre teve aquela falha. Mas agora ela está enxergando. Agora ela está reconhecendo. Ela está crescendo. Você entende isso? Só que a gente não para por aí. A gente não para no reconhecer as nossas falhas. Na verdade, agora começa o milagre de Deus nas nossas vidas. Que é Ele nos revelar de que a gente não está sozinho. E o que Ele fez no nosso interior, a gente precisa crer nisso. A gente não para por aí. E aí entra o terceiro ponto. Lembre-se de quem você já é nele. Eu não sei quantos repararam, no último versículo de 2 Coríntios, que foi o primeiro versículo que a gente leu, 2 Coríntios 12, 10, o último ali, Paulo fala assim, porque quando estou fraco, então sou forte. E aquilo me chamou muita atenção. E aí tem várias versões bíblicas, né, gente? Então tinha algumas versões que era sou. E tinha algumas que era estou e sou. Porque quando estou fraco, sou forte. Aí eu falei, não, preciso ir no grego, preciso ver isso aqui no original para saber qual é a palavra. E a palavra é estou fraco, sou forte. E, gente, existe uma diferença tão grande aqui entre estar e ser. E é isso que a gente precisa entender. Eu pedi para o pessoal do slide, para o JP colocar ali para a gente a diferença. Estar é uma condição. É condicional a algo. A alguma circunstância, situação. E ser fala de identidade permanente. Está baseado em quem você é em Cristo. Então a gente não pode nos julgar de acordo com o que a gente fala ou sente. A gente não pode se julgar conforme o nosso estado, mas conforme quem a gente é em Cristo. Conforme o que Ele nos tornou nele. Posso ouvir um amém? Paulo não está negando sua dor. Paulo não está negando a sua fraqueza, mas está afirmando uma verdade superior. Minha identidade em Cristo é mais forte do que a minha condição atual. Deixa eu falar três frases aqui que é para a gente entender isso. Você pode estar cansado, mas em Deus você tem renovo. Você pode estar abatido, mas em Cristo você é mais do que vencedor. Você pode estar fraco, mas em Cristo você é forte. Você tem uma identidade e ela não tem a ver com o seu passado ou com o que você sente ou deixa de sentir. Você agora vive a verdade sobre quem Deus te tornou, uma nova criatura nele. E eu queria ler o nosso versículo que é o nosso preferido. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Você pode se sentir fraco, mas a verdade é que você é forte nele. Presta atenção nisso, gente. A sua nova criação foi um evento definitivo. Aconteceu uma vez que te transformou, uma vez por todas. Você se tornou nova criatura. O Espírito de Deus já passou a habitar em você. Foi um evento único e permanente e para sempre. Agora a gente começa a nossa jornada, que o apóstolo Paulo chama de processo de santificação. O que é esse processo de santificação? É quando eu vou moldando a minha mente ao que a palavra diz que eu sou. É quando eu vou renovando a minha mente na palavra, do que a palavra diz que Ele me tornou. E eu vou alinhando
Os meus pensamentos, eu vou alinhando as minhas atitudes de acordo com o que a palavra diz que, na verdade, eu sou. Então a gente não pode, presta atenção numa coisa. Tem a nossa posição, quem somos em Cristo, e tem o nosso estado, como a gente se sente, atitudes erradas que a gente faz, pensamentos, sentimentos. A gente não pode julgar a nossa posição em Cristo, que é permanente, com algo que varia. Aqui, às vezes, você está agressivo, às vezes você está bem, às vezes você está forte, às vezes você está cansado, às vezes você está depressivo. Aqui varia. Aqui não. A sua posição em Cristo continua sendo a mesma. Você precisa julgar o seu estado pela sua posição. Você precisa dizer para o seu estado: isso não é quem eu sou. Eu não sou essa pessoa ressentida. Eu não sou essa pessoa agressiva. Eu não sou essa pessoa sem paciência. Eu não sou. Em Cristo Jesus é isso que a palavra diz que eu sou. De que eu sou uma pessoa bondosa. De que eu sou uma pessoa amorosa. De que eu sou uma pessoa pacífica. Essa é a minha posição em Cristo Jesus. Então você não julga o seu estado pela sua posição. Falei certo? Não, você não... Não, calma aí, deixa. Não julgue a sua posição pelo seu estado. Mas julgue o seu estado pela sua posição. É isso. Amém. Amém. Aleluia. Olhe para a sua fraqueza, não dê desculpa. Declare a ela. Eu sei que eu agi assim, mas isso não é quem eu sou em Cristo. E eu aceito, eu recebo quem Ele me tornou. Eu tenho o caráter de Cristo em mim. E eu creio que eu não estou sozinho nessa. O Espírito Santo de Deus está em mim. E Ele me capacita a ser quem Ele diz que eu sou. De uma forma sobrenatural. De uma forma que a minha lógica não consegue entender. Nem os meus sentimentos, nem a minha alma. Mas o Teu Espírito em mim é poderoso. O Teu Espírito é poderoso. E a minha força vem de Você, Senhor. Vem do Seu Espírito. Você não precisa mais viver uma vida de acordo com o que você viveu. Olha isso. Você não precisa viver a sua vida de acordo com o que você viveu, de acordo com o que você recebeu, de acordo com as suas experiências. Talvez, quantos de nós a gente pensa, eu ajo assim porque eu não recebi isso, porque eu recebi aquilo. Eu penso assim porque eu tive essa experiência. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo pelo poder sobrenatural de Deus na sua vida. Tudo se fez novo. E agora você pode viver uma nova vida. Uma vida baseada em quem Deus diz que você é. Queria finalizar com Filipenses 4:13. Que é muito curtinho. Fácil de lembrar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não pela minha força, mas quando eu verdadeiramente me rasgo diante de Deus. E sabe, gente, a gente fala que não se julgue, não se julgue. Quando alguém vier abrir uma fraqueza dela para você, não julgue ela também. Porque se você julgar ela, ela não vai mais querer se abrir. E aí vai esconder as fraquezas. Que é exatamente o contrário do que a gente está falando aqui. O que a gente está falando, incentivando aqui é, você pode expor.
Porque você não está num lugar de julgamento. Você está num lugar seguro. O que a gente vai fazer então quando alguém expor algo? Gente, tem pessoas que expõem fraquezas pra gente, que às vezes a gente tem que fazer uma cara de paisagem, né, Reinaldo? Porque às vezes é uma coisa que dá vontade de fazer assim, mas não, eu não vou fazer olhar nenhum. Eu vou amar essa pessoa. A gente sempre, quando alguém vem contar algo que é obscuro, que é difícil, que está ali, a gente não pode de maneira nenhuma julgar, em nenhum momento. A gente precisa acolher, receber. E aí a gente vai orar por ela. A gente vai declarar a palavra sobre a vida dela, a gente vai declarar quem ela é, a gente vai declarar que o Espírito de Deus habita nela e que ela não precisa mais viver isso. Que ela não precisa mais sentir isso, que ela não precisa mais, porque o Espírito de Deus habita nela. Amém, church?